O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Profeta Abacuque viveu no final do século VII antes de Cristo, em Judá. Havia dois países: Israel no norte e Judá no sul. Somando os dois, dá pouco mais do que o município de Mineiros, Jataí, Caiapó e Rio Verde. País pequeno, e ainda se dividiu em dois. O do norte foi totalmente destruído no final do século VIII antes de Cristo pelos assírios. Com a Samaria foi destruída, os assírios dominaram esta terra. A Síria estava em decadência no final do século VII, e um outro país estava em ascensão, dominando o mundo. Ao lado da Síria, a Babilônia. Israel nunca foi um país poderoso, foi um país pequeno e fragilizado. Mas era muitas vezes atacado porque os países poderosos estavam de um lado e outro, no norte, no sul, no leste, no oeste. O Egito, a Síria com S, a Assíria, Babilônia, Pérsia, esses países cercavam.
Israel, Judá era como que a salsicha do sanduíche. Essa terra era cobiçada porque esses países queriam fazer dela um campo de batalha na luta contra o inimigo forte do outro lado. Não era um país que podia invadir, lutar, guerrear com outro país, não. Mas vivia os governantes pedindo proteção dos países poderosos, que eram inimigos. Uma parte pedia proteção do Egito, outra parte pedia proteção da Síria contra a Assíria ou contra a Babilônia, e virava aquela divisão do país, aquela discussão infindável, a opressão do povo que tinha que pagar por tudo isso. O profeta Abacuque está falando disso, inclusive pondo em dúvida Deus. Atenção, não há nenhum mal em as pessoas duvidar das coisas. Ele está aqui questionando Deus pela demora de uma solução para os problemas que seu povo está enfrentando. Violência, discussão, divisão, opressão. E muitas vezes as pessoas colocam Deus no tribunal quando está com problema. Quer culpar Deus. Isso continua. Ah, Deus, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor fez isso? Por que deixou acontecer? Isso em situações pequenas da nossa vida. Quantas notícias já recebemos de gente sendo atropelada aqui na rodovia, dentro do nosso município, famílias inteiras são levadas para os hospitais aqui. E vem alguém, como que Deus permitiu isso? Está vendo? Deus está sendo julgado a todo instante. Que dia que a polícia rodoviária colocou lá como causa do acidente Deus? Que dia? Eu acho que nunca. Ultrapassou a faixa, estava em excesso de velocidade, estava embriagado, faltou atenção, dormiu. Nada a ver com Deus. Mas não falta aqueles que, por que Deus? Meu Deus, por que fez isso? É o que o profeta está dizendo. Até quando, Senhor? Vamos ver tantas injustiças. Está demorando muito a acabar com isso tudo. E Deus disse para o profeta. Olha o que ele diz. Aos justos e os injustos. A causa de tudo isso é a dos injustos. Eles vão morrer. Olha aí, eles vão morrer, mas os justos serão salvos pela sua fé. O que nós precisamos nos momentos difíceis? Ter fé. E olha o que o Salmo 94, é o 94, está dizendo: não fecheis o vosso coração, ouça o seu Deus. Nas nossas orações, paremos um pouco de ficar falando, vamos ouvir Deus. É um degrau superior de ficar falando, é estar ouvindo. Também, quando o apóstolo Paulo,
Quando o apóstolo Paulo se converteu, deixou de ser aquele homem ranzinza, perseguidor, que maltratava as pessoas, ele se converteu ao Cristo, ele modificou por completo a sua vida, passou a servir a igreja, servir a Deus. Vocês acham que a vida dele ficou fácil? Tudo facilitou para ele? Facilitou? Nada. Piorou um pouco. Porque ele foi perseguido, ele foi maltratado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi rejeitado, humilhado, foi preso. E ele está na prisão quando escreveu isso aí. Quem for a Roma um dia não deixa de entrar na prisão onde ele escreveu essa carta. Perto do Fórum, do Capitólio em Roma. Uma prisão subterrânea. Atenção, o que ele está dizendo para Timóteo? O que ele está dizendo para Timóteo? Que ele acolheu, instruiu, batizou, que ele tem como um filho, ele está dizendo a ele para manter viva a chama, não deixar que ela se apague, que ela diminua, mas que ela seja avivada. Ele está falando da fé. Ele está falando aqui do Espírito Santo, que ajuda, que fortalece, que nos faz suportar o sofrimento, a dor, nos anima, nos dá esperança. Termina falando do Espírito Santo. Não deixe apagar. Então, quando estiver aí com dificuldade, todos nós passamos, é uma doença, é um sofrimento, é uma dívida, é um problema, é uma ingratidão, vamos ter fé. Este é o assunto do Evangelho. Os apóstolos querem que Jesus aumente a fé deles. Jesus falou, se tivesse uma fé, ainda que fosse pequena como a semente de mostarda, vocês transformariam o mundo em sua volta. Pela fé, vocês transformam a sua família. Está enfrentando problema? Está com esses jovens que levantam o tupetinho, acham que podem tudo? Quando é criança é muito bom, né? Você manda nelas, elas fazem. Tem uma mãe, pai, aquele paizão, mãezona. Mas quando fica adolescente, atenção, respeitem. O amor, crianças, o amor se faz com respeito. Atenção, adolescentes do tupete empinado. Amor se faz com respeito. Respeitem essa mãe chata de vocês, viu? Respeitem esse pai quadrado de vocês. Respeitem. É assim que se ama. Não deixe que apague aquela chama do amor. Pode discordar, mas num diálogo franco. Não fiquem agredindo, não fiquem com rispidez, não fiquem usando de palavrões. Deixe isso de lado. Fé
É um olhar para frente, é um olhar de esperança, é um olhar para vencer todas as dificuldades. Se você está bravo, você está com raiva porque está tendo problema, está tendo dificuldade. Abra o coração, como o Salmo diz. Não feche o coração, não fique ranzinza e agressivo. Não fique violento. É assim que se constrói uma família justa, correta, saudável. É assim que se constrói aquilo que Jesus mandou anunciar em primeiro lugar. Quando vocês chegarem em qualquer lugar, disse aos apóstolos, primeiro anuncie: a paz esteja neste lugar. Que ela esteja na família de todos aqui.